Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. Estamos de volta e agora nós trataremos do crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Lembre que o peculato é um tipo penal inserido no título dos crimes contra a administração pública. E lá atrás você estudou comigo a introdução aos crimes contra a administração pública e uma introdução aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Agora nós passamos a estudar cada tipo penal especificamente. E o primeiro é o artigo 312. Embora o artigo 312 leve o nome de peculato, inclusive é o nome injúrias previsto lá na lei, é importante salientar para você, meu amigo, que o peculato também tem outras modalidades fora do 312. Nós temos o peculato mediante erro de outrem no artigo 313 e temos o peculato eletrônico que veremos posteriormente em outro momento, tá certo? Nesse momento, olhando para o 312, nós estudaremos o peculato doloso previsto neste tipo e o peculato culposo também previsto nesse tipo. E sim, percebam, eu tenho o peculato doloso e tenho o culposo. E no peculato doloso, nós desdobraremos e estudaremos o peculato apropriação, peculato desvio, que são chamados de peculatos próprios, e o peculato furto, que é chamado de peculato impróprio. Tá certo? Eu quero que você fique atento para isso. Fique atento também que se esse crime está dentro do capítulo 1, ele é um crime próprio, porque é de funcionário contra a administração pública em geral. Então, o tipo penal exige uma qualidade especial do agente, que é o fato de ele ser funcionário público. E o conceito de funcionário público nós já estudamos em vídeo anterior. Ah, professor, mas eu não vi esse vídeo. Não tem problema, ele está disponível no nosso canal para toda hora que você quiser assistir. Está convidado a assistir esse vídeo. Se já assistiu e não lembra, reassiste. É importante saber quem é funcionário público para efeito penal, senão não vai ter a perfeita compreensão da extensão desse tipo penal, tá bom? Então vem comigo estudar o tipo penal do artigo 312. É evidente, eu peço a você, coloca o teu caderno do lado, pega o seu código, ou então vai no YouTube não, no Google, baixa o Código Penal lá do Planalto, a redação atualizada, para a gente estudar e acompanhar, para você fazer os seus grifos. É sempre importante marcar, puxar a setinha, escrever do lado, isso é fundamental, porque te ajuda a gravar lá na frente, tá bom? Então vem comigo estudar o crime de peculato. Acompanha comigo o grifo de cada item. Primeiro eu vou fazer a leitura, tá certo? Do caput. Nós estudaremos cada ponto do caput e depois a gente vai avançando, tá bom? Então vem comigo e acompanha a leitura atenta. Ele fala assim, ó, apropriar-se, então vamos grifar aqui o apropriar-se, o funcionário público, já que é uma peça fundamental, eu quero destacar para vocês aqui, ó, o funcionário público, então é um crime próprio. Apropriar-se de quê? Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Aqui eu já vou adiantar para vocês. Dinheiro é óbvio, tá bom? É a moeda metálica ou a cédula, tá bom? De curso legal no país, tá certo? E ele fala valor. Valor é qualquer documento, é qualquer título de crédito. Ou melhor, é dizer, é título de crédito ou qualquer documento que possa traduzir, traduzir-se em dinheiro ou mercadorias, tá bom? Aí você vai lembrar da nota promissória, dos títulos da dívida pública, das ações, das apólices, que são documentos ou títulos de créditos que, na verdade, traduzem valores, podem ser transformados em dinheiro ou mercadoria, tá certo? E o legislador teve o cuidado de dizer, ó, mas não é só isso, é qualquer outro bem móvel. E aqui ele abriu espaço para uma interpretação analógica ou intralege. Significa, ó, não é só dinheiro ou valor, qualquer outro bem móvel. Então, uma joia, opa, não é dinheiro nem é valor.
mas é um bem móvel. Um carro nem é dinheiro, nem é valor, mas é um bem móvel. Um trator nem é dinheiro, nem é valor, mas é um bem móvel. E vejam que coisa interessante, o legislador também destacou assim, ó, público, que é o ponto principal, você observar um bem público, funcionário público se apropriando, é o delito, é a figura típica aqui, mais evidente, tá bom? Mas ele diz também o seguinte, ó, ou particular, aí você pode estar se perguntando, mas professor, como bem móvel, particular, funcionário se apropriar? Sim, lógico, óbvio. Observe quantos bens são apreendidos em blitz, por exemplo, quantos veículos são apreendidos, quantas diligências policiais resultam em apreensões, e a apreensão não transforma a natureza da coisa. A coisa que era particular continua sendo particular. Ela apenas está sob a custódia do poder público. Então, aquele carro que está apreendido no pátio da delegacia ou no pátio do Detran, ele continua sendo um bem particular, está sob a custódia do Estado. E se um agente público, de repente, valendo-se dessa condição de funcionário público, se apropria, que crime teremos aí? O crime de peculato. E o bem é particular, percebeu? Então, fica atento para isso. Eu vou esmiuçar isso daqui a pouco também. E ele diz, funcionário público, apropriar-se o funcionário público, recapitulando, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, e ele diz, ó, de que tenha posse em razão do cargo. O que significa isso, meus amigos? Significa que não basta ser funcionário público se apropriando. De jeito nenhum. Aqui é fundamental que o funcionário público atue valendo-se da facilidade que o cargo lhe oferece. E é por isso que a gente diz que essa coisa que precisa estar na posse dele em razão do cargo, é preciso chamar a atenção para um detalhe. Não é funcionário público que está com a coisa. Não, 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 não. É o funcionário público que tem a posse da coisa, essa posse precisa ser legítima, precisa ser lícita, a coisa está em poder da administração pública de maneira lícita. Ela não está em poder do funcionário público mediante fraude, nem mediante violência, nem grave ameaça, porque aí eu posso ter outro crime. Aqui a coisa chegou ao funcionário público de maneira lícita, de maneira legítima, e mais do que isso, está com ele porque está também essa posse da coisa também é inerente às atribuições dele, à competência dele. Porque se ele está na posse de um bem e essa posse do bem não tem qualquer relação com a atribuição dele, isso pode afastar a incidência do crime de peculato. Então, não é simplesmente um funcionário público que está na posse de alguma coisa. É um funcionário público que está na posse lícita, legítima da coisa, e isso decorre do cargo dele, das atribuições, é dizer na literatura do direito administrativo, no âmbito da sua competência. Aí, valendo-se dessa condição, ele se apropria. E por falar de apropriar, que nós grifamos lá no início, lembre, meu amigo, que lá nos delitos contra o patrimônio, você estudou o crime de furto e também estudou o crime de apropriação indébita. Naquela oportunidade, você foi chamado a compreender, a distinguir subtração de apropriação. E aí, ó, é lógico, nós não vamos aqui descer aos detalhes, mas do ponto de vista genérico, a gente pode apontar que um dos traços distintivos entre apropriação e subtração é que na subtração o agente não tem a posse da coisa, não tem a posse prévia da coisa. Ele vai buscar a coisa. Cuidado, eu estou trazendo a definição apenas genérica, tá bom? Para você gravar, ter uma imagem boa do que é apropriação. Na apropriação é pressuposto que antes ele tenha posse da coisa. E aí eu quero trazer um detalhe interessante. Qual a extensão desse conceito de posse? De que tenha posse em razão do cargo.
O que significa isso? O termo posse aqui é empregado em sentido amplo. Há corrente doutrinária que sustenta o sentido mais estrito, tá bom? Mas aqui parece-me que a doutrina se inclina para sinalizar, e aqui o professor Guilherme de Souza Nutti é claro nesse sentido, que o termo posse é concebido no sentido amplo, abrangendo a detenção, de modo que eu não preciso ter necessariamente a retenção material da coisa. Basta o domínio jurídico sobre a coisa. Olha que detalhe interessante. O professor Guilherme de Souza Nutti já sinalizava isso para nós nas suas obras. E o STJ, em decisão recentíssima, olha o que eu estou trazendo para você, meu aluno, meu amigo e minha amiga, o STJ, em decisão recentíssima, a quinta turma, por unanimidade, decidiu, e isso está lá no informativo 666, ó a data dele, 27 de março de 2020, o STJ decidiu que a posse no artigo 312 deve ser entendida no sentido amplo, abrangendo detenção. E olha o exato termo, os exatos termos do resumo contido no informativo. Ele diz assim, ó, aqui abrange a posse indireta, qual seja, a disponibilidade jurídica do bem. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Sem apreensão material. Significa, o agente nem sempre está com a coisa fisicamente, mas ele tem o domínio jurídico. Domínio jurídico, permitam, aqui eu estou fazendo uma abordagem mais simplista, a expressão não é bem domínio jurídico, é disponibilidade jurídica, que no final se resume a esse poder sobre a coisa juridicamente, tá certo? Então, aqui o STJ disse, não precisa ter a coisa fisicamente, a apreensão material está aqui comigo. Às vezes eu não tenho a coisa fisicamente, mas eu tenho a disponibilidade jurídica. O que seria essa disponibilidade jurídica? É todo o poder que você tem de determinar, de direcionar, de dispor sobre a coisa, mesmo não tendo-a fisicamente. Naquele caso especificamente, que é o RESP 1.776680 de Minas Gerais, vamos fazer o grifo aqui para você ter aqui em mente, tá bom? Neste processo, o debate girava em torno de um ex-governador de Minas Gerais. E aí a discussão era, alguns recursos da administração indireta, eu estou simplificando, tá bom, pessoal? Nós não vamos aprofundar o estudo desse caso, é só para pegar o precedente. Então, o governador processado por peculato. E aí, qual era a grande questão? Ele não tinha apreensão material, por assim dizer, no julgado. É para dizer, ele não tinha o dinheiro com ele. E aí a tese da condenação é justamente na linha de sustentava exatamente o quê? Ele não tem a posse direta, ele não tem o dinheiro na mão, mas ele tinha disponibilidade jurídica porque ele era quem controlava, ele tinha todo o poder de ingerência na administração indireta, que era de onde o dinheiro saía para financiar campanhas eleitorais. Havia naquela situação, portanto, a prática de peculato, que embora ele não tivesse a posse direta, ele tinha disponibilidade jurídica. Inclusive, nesse julgado, o STJ fundamenta passando pela literatura, pela doutrina do professor Guilherme de Souza Nutti. Vejam que coisa interessante, tá certo? Então, o conceito posse, ou melhor, posse aqui, é entendido no sentido amplo, tá bom? Esse julgado é da quinta turma, foi unânime e destaco para vocês, ó, 27 de março de 2020. Foi julgado, acho que, se não me falha a memória, em fevereiro, e o informativo é de 27 de março de 2020. Pois bem, compreendida a extensão do termo posse, veja que o caput ainda fala de outra conduta. Ele traz para nós o peculato desvio, quando diz ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tá bom? Em proveito próprio ou alheio. A doutrina tem sido muito tranquila em sinalizar
que no peculato desvio eu tenho uma finalidade especial, um elemento subjetivo especial. Vejam que nós estamos na modalidade dolosa, o elemento subjetivo é o dolo, tá bom? Mas, no que diz respeito ao elemento subjetivo especial, a maior parte da doutrina diz que tanto o peculato apropriação quanto o peculato desvio, os dois, eles exigem elemento subjetivo especial. No peculato apropriação, seria o ânimo de assenhoreamento definitivo, o chamado animus reinsibi habendi, que você estudou lá no furto, por exemplo. E no desvio seria exatamente esse em proveito próprio alheio, muito embora este objetivo não seja fundamental para a consumação. Tá certo? Então, a doutrina sinaliza que tanto um quanto o outro exigem elemento subjetivo especial. Contudo, o professor Kleber Masson traz para nós uma divergência. Ele diz, olha, a maioria entende isso, mas no peculato apropriação eu discordo. E Nelson Hungria também discordava. O professor Kleber Masson diz, olha, é inerente à apropriação o animus reinsibi habendi. A intenção de assenhoreamento definitivo, de não mais devolver para a administração a coisa. Então não há que se falar em elemento subjetivo especial, porque esse ânimo de assenhoreamento já é inerente à apropriação. Então ele refuta, embora reconheça essa minoria, e traz a lição do professor Nelson Hungria no mesmo sentido. Eu, particularmente, quero dizer a vocês, apenas para me posicionar, que parece-me que tem razão o professor Kleber Masson. Não vejo como um elemento subjetivo especial a intenção de ficar com a coisa definitivamente. Isso é íncito, isso é inerente à ideia de apropriação, tá bom? Minha concepção, não há sentido falar que isso seria o ânimo, ou melhor, o elemento subjetivo especial, tá bom? Porém, é só um registro que faço para vocês aqui, tá certo? Do ponto de vista de classificação, ainda falando disso, percebo que nós temos um crime material, segundo a maior parte da doutrina. Tá bom? A maior parte da doutrina diz, olha, esse crime é material, ele só se consuma com resultado naturalístico. E aí, de um modo geral, o resultado naturalístico necessário para a consumação no peculato apropriação é exatamente quando a gente passa a agir como se dono fosse, alienando, destruindo, basicamente tomando decisões sobre a coisa como se ele fosse o dono. Tá bom? Aí seria no caso do peculato apropriação. Então, na hora que o agente, por exemplo, destrói a coisa com ânimo de dono, eu tenho consumado o crime de peculato apropriação. Certo? O peculato apropriação se consuma, portanto, quando o agente passa a agir como se dono fosse. Certo? No peculato desvio, que também é tratado como crime material, ele se consuma quando o agente dá a efetiva destinação diversa. Porque entendam, o verbo desviar indica para nós aplicar a coisa em finalidade distinta. Então, quando ele efetivamente desvia, ou seja, aplica em uma finalidade distinta, é nesse momento que se consuma. Eu não preciso que alcance o proveito, em proveito próprio ou alheio. Eu não preciso alcançar isso. Ele se consuma no momento em que a aplicação em finalidade diversa. Mas aqui surge uma discussão interessante que me parece pertinente. Cuidado que eu vou falar. Quando eu falo da discussão pertinente, é porque, pesquisando, eu pude encontrar um julgado. Não estou dizendo que é posicionamento do STJ. Cuidado com o que eu estou falando, tá bom? Eu não estou dizendo que é posicionamento do STJ, mas eu encontrei um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Isso você vai identificar no informativo 664, de 28 de fevereiro de 2020, em que o STJ, em uma decisão, vamos dizer assim, não foi uma decisão unânime, foi uma decisão por maioria, então fique atento, não é o pensamento do STJ, é uma decisão, tá certo? Em que o STJ disse assim, ó, naquela oportunidade, né, nessa decisão pontual, ele disse assim, o peculato desvio, ele não é crime formal, ou ele não é crime material, ele é crime formal, porque ele não precisa que se alcance o proveito, ele não precisa do efetivo prejuízo,
ele se consuma como efetivo desvio, naquela oportunidade, o STJ estava debruçado na seguinte cena fática. Um administrador público fez a retenção dos servidores de valores correspondentes a empréstimos consignados. E de maneira deliberada, não por um equívoco de repasse, mas de maneira deliberada, não repassou para o banco. E o STJ disse: nesse caso aqui, está consumado o peculato desvio. Porque eu não preciso que haja efetivo prejuízo, nem preciso que haja efetivo proveito próprio ou alheio. Isso é irrelevante para a consumação. A partir do momento que ele deliberadamente não repassou aos bancos, ficou com o dinheiro, já consumou o delito de peculato desvio. Acho delicado posicionamento para o fato em si, mas não vamos investigar o fato em si aqui. Acho que tem muita nuance aí para se desvendar e se debater, principalmente se o recurso desviado, entendido assim, foi aplicado eventualmente em benefício da própria administração. Mas eu não quero entrar nessa discussão aí. O que eu quero trazer para você é que o STJ, no informativo 664, de 28 de fevereiro de 2020, trouxe para nós ali um julgado, que não é posicionamento do STJ, dizendo que o peculato desvio é crime formal. Tá bom? Então é só uma divergênciazinha de um julgado perdido ali, não é posicionamento do STJ ainda, tá certo? Pois bem, nós temos aqui o crime de peculato no caput, peculato apropriação, peculato desvio, em proveito próprio alheio, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Mas o legislador trouxe para nós também o peculato furto, que é um peculato impróprio. Nessa figura, o que é que acontece? O agente não tem a posse da coisa, ele não tem a posse do dinheiro, não tem a posse do valor, não tem a posse do bem móvel. E aí, por falar em bem móvel, eu quero deixar registrado para não esquecer, bem móvel versus serviço. Serviço não é bem móvel. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se o agente desvia, pega um serviço público e aplica em outro lugar, tipo, pega o pintor da prefeitura, o pintor lá do governo do estado, e leva para fazer serviço em sua casa, isso não é peculato. Por que não é? Porque o pintor está prestando serviço, é um desvio, é um ato de improbidade, mas não configura peculato. Por quê? Porque o peculato tem como objeto material bem móvel. Serviço não é bem móvel, tá bom? Chegando aqui, volta, vem para o peculato furto. O legislador trouxe para nós, no parágrafo 1º, o peculato furto, que eu grifei aqui para vocês, tá bom? Peculato furto. O peculato furto, que também é um crime próprio, nós temos o funcionário público situado. A diferença é que lá em cima eu falo em apropriar-se ou desviar o que o agente tem a posse, tá bom? Em razão do cargo. No peculato furto, olha o cuidado que o legislador disse. Aqui, na verdade, o agente, o funcionário público, vamos grifar, ele não tem a posse do dinheiro, do valor ou bem. Vamos ler aqui o que diz o parágrafo 1º. Ele diz assim, aplica-se a mesma pena, reclusão 2 a 12 anos e multa, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o que é que ele faz? Ou subtrai ou concorre para que seja subtraído. Em proveito próprio ou alheio, valendo-se, eu quero grifar mais uma vez aqui, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Muito do que falamos lá em cima se aplica aqui. Em que sentido? Dinheiro, valor, bem móvel, funcionário público, valendo-se da facilidade que o cargo lhe oferece. Então, tudo que a gente falou lá em cima, aplica aqui. Então, estou falando não é de um funcionário público subtraindo, estou falando de um funcionário público subtraindo, mas valendo-se da facilidade que o cargo lhe oferece. Eu estou falando, por exemplo, de um policial
que à noite volta à repartição pública, entra tranquilamente, todo mundo reconhece, franqueia a entrada dele a qualquer lugar, e ele entra, vai na sala, abre a gaveta, pega o pertence que está lá dentro, ó, e leva. E ninguém cria resistência porque o cara tem a facilidade de acessar o espaço. Então tem que ter alguma facilidade inerente ao carro. Senão, é um furto como qualquer outro. Tá certo? Então, ficar atento para isso. E aqui nessa hipótese, eu quero que vocês fiquem atentos que muitos dos conceitos estudados no furto você aplica aqui. O que é subtrair? Como eu disse para você, de um modo geral, é diferente de apropriação. Na apropriação eu tenho uma coisa, depois passo a agir como se dono fosse. Na apropriação a coisa chega para mim de maneira lícita, correta, legítima, eu não tomei, eu não criei uma ilusão, ou seja, eu não usei de fraude, eu não usei de violência, a coisa chegou a mim lícita, legitimamente. Na subtração a coisa não está comigo, eu vou buscá-la. Né? É lógico, eu estou falando uma definição ampla e genérica, tá bom? E é exatamente o que eu estou aqui. Nesse caso, o agente, valendo-se da facilidade, subtrai ou concorre para que seja subtraído. Vejam que nós temos aqui, na segunda hipótese, concorrer para que o bem seja subtraído, nós temos um crime de concurso necessário. Porque ao invés do agente estar subtraindo, ele está concorrendo, ou seja, ele está contribuindo para que outro faça a subtração. Então, o que é que acontece? Outro subtrai, tipo um particular, vai lá, subtrai, mas só subtrai porque o funcionário público, valendo-se da facilidade, permitiu, possibilitou, abriu a porta, deu a chave, né? Deu um acesso diferente. Ele não subtraiu, mas ele abriu espaço, facilitou, criou esse ambiente para que outros subtraíssem. E vejam, estamos falando dolosamente, tá bom? Então, é o caso de João, funcionário público, José, que é particular. João diz, chegou o computador legal lá na repartição. Tem que amarrar na cadeira e na mesa, senão ele voa de tão veloz. Será que eu sou exagerado? E aí ele diz, mas se eu pegar vai ficar muito na pinta. Vai ficar muito na cara. Então faz o seguinte, ó, tá aqui a chave. Tá aqui o mapinha, tá aqui como você entra. O cara vai lá, pega a chave, abre a porta, no horário indicado, subtrai e leva. Quem subtraiu? José. Mas João, que é funcionário, não concorreu para a subtração, então João é peculato furto. E nesse momento você vai estar se perguntando, e o José, que não é funcionário público, mas subtraiu nestas condições? Cuidado. Falamos disso no vídeo anterior, em que nós falamos da introdução aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E ali nós dissemos o seguinte, se José sabe que João é funcionário público, age ciente disso, José responde também por peculato furto. Se José não sabe, ele vai para o furto. Lembrem que nós estamos aqui basicamente fazendo a aplicação do artigo 30 do Código Penal, que diz que as circunstâncias de caráter pessoal, e funcionário público é uma circunstância de caráter pessoal, não se comunicam, salvo se elementar do tipo. E nesse caso, funcionário público é elementar do tipo, então ela se comunica. E José vai responder pelo mesmo crime de João. Mesmo sem ser funcionário público, ele vai responder. Porém, fica atento. Somente se José souber que João é funcionário público. Tá bom? Então, fica atento para isso. Nós temos um crime material que se consuma, no caso do furto, com a efetiva subtração, que vai se desenhar concretamente quando há a inversão da posse, quando a gente tira a coisa da administração pública e permanece com ela ainda que por breve espaço de tempo. O crime já estará consumado, tá certo? É um crime doloso, que tem também o elemento subjetivo especial, consistente no proveito próprio ou alheio, como está escrito ali no parágrafo 1º, tá certo? Então fiquem atentos, o crime de peculato doloso, apropriação, desvio e furto é exatamente, em linhas breves, o que nós temos para trazer até aqui.
E para encerrar essa primeira etapa do estudo do crime de peculato, ou seja, fechando essa parte inicial do peculato doloso, em que nós vimos as modalidades apropriação, desvio e furto, eu devo acrescentar mais algumas informações que me parecem interessantes. Primeiro, todas essas modalidades são classificadas como crime instantâneo. Tá bom? A doutrina é muito tranquila em sinalizar ser crime instantâneo, tanto peculato apropriação, peculato desvio e peculato furto. Entretanto, o professor Kleber Masson nos chama atenção para um detalhe que me pareceu assim muito fundamental, muito interessante. Ele diz assim, mas e se o desvio for de energia elétrica? E aí agora você deve se perguntar, energia elétrica é bem móvel? Pode ser objeto material do peculato? O professor Kleber Masson diz, olha, a energia elétrica ela deve ser considerada como objeto material para o crime de peculato. Lembra do furto? Quando você estudou furto, o legislador diz coisa ali é móvel e equipara-se a coisa móvel o que? A energia elétrica. Então, a energia elétrica, se ela também é bem móvel, por força de lei, a equiparação que está lá no 155, o professor Kleber Masson diz, aqui ela também pode ser objeto material. E se o funcionário público, valendo-se da condição de funcionário público, desvia a energia elétrica, enquanto permanecer o desvio, a consumação está se protraindo no tempo. Portanto, se for desvio de energia elétrica, assume a modalidade de permanente. Interessante. Trago esse posicionamento do professor Kleber Masson. Outro aspecto interessantíssimo. Peculato de uso. O agente não quer ficar com a coisa. Quer usar e devolver. Seria fato atípico ou o crime de peculato continuaria existindo? Tem duas correntes. Há quem sustente que continua sendo crime, que não interfere na existência do crime, mas há uma segunda corrente, e nesta segunda corrente afasta-se a tipicidade. A decisão do STF neste sentido, mas esta corrente que admite afastar a tipicidade, o peculato de uso, como uma hipótese que afasta a tipicidade, uma vez que não haveria o elemento subjetivo consistente no ânimo de permanecer com a coisa, de tirar definitivamente a coisa da administração pública. Mesmo esta corrente, ela sinaliza que o peculato de uso só afasta a tipicidade quando se tratar de um bem infungível. Se for bem fungível, que tipo o dinheiro, não afasta a tipicidade. Então não adianta o cara usar o dinheiro para alguma coisa e depois repor. Vai estar caracterizado o delito de peculato. O peculato de uso para coisas fungíveis, quando o bem imóvel é fungível, não afasta a tipicidade. Só afastaria se fosse bem infungível, tá certo? Então fique atento para esse detalhe. E para fechar essa discussão, nós temos a aplicação do princípio da insignificância ou não no crime de peculato. Lembre que lá atrás nós fizemos 2 vídeos introdutórios aos crimes contra a administração pública e aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Naquela oportunidade, nós falamos da súmula do STJ, a súmula 599 do STJ, que diz ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Portanto, o princípio da insignificância também não seria aplicável ao crime de peculato. O argumento, basicamente, é que nos crimes contra a administração pública protege-se não somente o aspecto patrimonial, mas também a moral administrativa. Então, ainda que o prejuízo material fosse ínfimo, você ainda tem a lesão à moral administrativa, que não poderia ser considerada insignificante. Essa é a linha de raciocínio predominante, tá bom? E tanto é que temos uma súmula do STJ. Mas eu quero deixar uma reflexão para você sobre esse assunto. Imagina o estagiário. O estagiário, ele
é funcionário público para efeito penal. Ele exerce função pública transitoriamente. Não é verdade? Pois é. Imagina que o estagiário, de repente, está lá no seu turno de estágio e não resiste e imprime uma folha de um e-mail que recebeu de um professor da faculdade passando um trabalho para outra semana. O professor disse, olha, eu quero que o professor de Direito Civil passou um trabalho para pesquisar sobre pensão alimentícia. Era uma folhinha, com uma pergunta. Tinha nada a ver com o estágio dele. O estágio dele era na área criminal. Aí ele recebe uma coisa aqui do professor de Direito Civil, tem nada a ver com o estágio, uma folhinha. E aí o estagiário imprime esta folhinha na modalidade rascunho. Ó, ainda botou rascunho para economizar a tinta. Mas usou a impressora da repartição, a tinta da repartição e uma folha de ofício da repartição pública. O que fazemos com esse estagiário? Peculato nele? Reclusão de 2 a 12 anos e multa ou princípio da insignificância? Reflete sobre isso. Eu acho que o princípio da insignificância precisa ser analisado cuidadosamente no âmbito dos crimes contra a administração pública. Reflete sobre isso. Qual seria a solução mais adequada? Teríamos tipicidade material nesse caso do estagiário? Fica para reflexão. Meus amigos, para auxiliar no estudo do crime de peculato, parece-me interessante ilustrar exemplos das modalidades, tá bom? Peculato, apropriação, que nós temos apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tenha posse em razão do cargo, parece-me bem lúcida o exemplo em que um policial, após efetuar uma determinada diligência no cumprimento do seu dever, seja de uma busca e apreensão, uma ordem de busca e apreensão, ou até mesmo uma prisão em flagrante, de repente ele ele apreende, melhor dizendo, alguns pertences daquela pessoa, que pode ser veículo, celular, dinheiro, joias. Imagine que ao apreender uma joia, ele apreendeu, está com ele, está na posse dele, ele olha assim, que belos brincos de ouro e diamante ficariam excelentes na minha esposa. E de repente, aquilo que está na posse dele, em razão da função, cumprindo o seu dever, ele apreendeu, ele resolve se apropriar e leva para casa para sua bela esposa os brincos, que não deveria fazer isso, porque isso significa peculato, apropriação. Peculato, desvio, finalidade diversa. Você já ouviu falar em desvio de recurso público? Pois é, meu amigo. Existem alguns julgados no STJ aplicando o peculato desvio para o administrador público que pega o recurso público e desvia para os seus interesses. Por exemplo, é possível colher na jurisprudência do STJ um caso em que o administrador público criou contas fantasmas, sabem os funcionários fantasmas, e depositava dinheiro público nessas contas para depois transferir para o seu proveito pessoal. Senhores, o STJ apontou, olha, isso aí é peculato desvio, tá bom? Peculato furto, o agente subtrai ou concorre para a subtração. Lembra do policial que eu citei na estante? Imagina que no pátio da delegacia existem diversos bens apreendidos. E aí, esses bens que não estão na posse do policial, mas que o policial tem acesso facilitado em razão do cargo. E de repente ele vai até esses veículos, está precisando de uma bateria no seu carro pessoal, então ele vai lá e subtrai, peculato furto. Ou então o delegado, sabendo que o outro quer subtrair, ele concorre para que o outro
subtraia, facilitando o acesso, por exemplo, eu tenho também o peculato furto, porque o peculato furto é o agente subtrai ou concorre para a subtração, tá certo? Então fique atento para esses exemplos que ajudarão a compreender o crime de peculato. Agora eu quero estudar com você o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Observa aqui. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º, nós temos temas relacionados com o que chamamos peculato culposo. O peculato culposo, lembre, peculato culposo, crime culposo, artigo 18, inciso 2 do Código Penal, diz o quê? O crime é culposo quando o agente causa o resultado por negligência, imprudência ou imperícia. E o que o legislador trouxe como peculato culposo? Ele disse assim, ó, se o funcionário público culposamente, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia, ele concorre para o crime de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Eu estou falando aqui de um funcionário público que, de repente, esquece a janela aberta, esquece a porta aberta, e alguém se aproveita disso e pratica um crime. Por exemplo, um colega de trabalho vê que o outro deixou a porta aberta, se aproveita disso, vai lá e subtrai. O colega, que é funcionário público, que se vale da facilidade, subtraiu, peculato doloso, peculato furto. E o que esqueceu a porta aberta, o que esqueceu de trancar, peculato culposo, parágrafo 2º do artigo 312, detenção de 3 meses a 1 ano, infração de menor potencial ofensivo. Mas não é só isso que eu quero trazer para você. Eu quero que você fique atento que o legislador trouxe para nós uma situação bem específica para o peculato culposo. Quando nós tratarmos da chamada reparação do dano. Lembre que o nosso Código Penal, lá, acho que no artigo 16, ele traz uma coisa chamada arrependimento posterior, que basicamente o arrependimento posterior, basicamente, ele é o seguinte: o agente pratica o crime, consuma o crime, e depois da consumação, posterior, né, ele voluntariamente repara o dano causado à vítima. Restitui a coisa ou repara o dano, mas isso deve ser feito até antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Se o agente fizer isso, ele tem direito à redução da pena de 1 a 2 terços. O nome disso, arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. No peculato doloso, apropriação, desvio e furto, eu posso aplicar arrependimento posterior. É possível aplicar. E no peculato culposo, o que é que acontece se o agente reparar o dano? Respira fundo, tem calma, sai do 16 e vem para o parágrafo 3º do artigo 312. O parágrafo 3º do artigo 312 diz assim, ó, no peculato culposo, se o agente repara o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, antes do trânsito em julgado, eu vou falar disso, tá bom? Antes do trânsito em julgado, o que é que acontece? Extingue a punibilidade. Então, até antes do trânsito em julgado significa que eu posso ter, inclusive, sentença condenatória, mas no prazo de recurso, ou seja, não transitou em julgado, se eu reparar o dano à administração, e a reparação deve ser integral, o que é que acontece, meu amigo? Extingue a punibilidade. Mas e se a sentença condenatória já tiver transitado em julgado, não cabe mais recurso, e depois disso o agente repara o dano, o que é que acontece? Diminui a pena da metade. É o que diz o parágrafo 3º. Acompanhe a leitura comigo. Ele diz assim, ó, no caso do parágrafo anterior, leia-se peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Apenas para acrescentar,
É evidente que se a reparação ocorrer depois do trânsito em julgado, depois da sentença irrecorrível, essa redução, a aplicação caberá ao juiz da execução. Portanto, este é o crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.